Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos os irmãos aqui presentes. Eu os convido a abrirmos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, para encerrarmos a exposição deste capítulo. Meus irmãos, graças a Deus por podermos encerrar estas exposições do capítulo 5, que falam coisas tão importantes para a nossa fé, para a nossa santificação e o crescimento espiritual do povo de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que Jesus aqui trata como cidadãos do reino celestial. E concluindo todos os ensinamentos que temos visto neste capítulo 5, Jesus então nos dá a mais preciosa das promessas. Ele diz lá no verso 48, portanto, sereis vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Portanto, sereis vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Carson, que é um grande estudioso do Novo Testamento, pastor batista e especialista no grego e na teologia do Novo Testamento, ele declara que este versículo 48 não pode ser estudado apenas à luz da última das 6 antíteses que temos exposto do púlpito desta igreja. Mas este versículo 48, diz Carson, é a conclusão das 6 antíteses, e não apenas da 6ª antítese, da última das antíteses. Portanto, o que Jesus está nos dizendo aqui é o que deve nos levar à compreensão completa de tudo aquilo que já foi dito antes. E mais ainda, o que Jesus está nos dizendo aqui é o que também nos levará à compreensão do que será dito depois, em todo o capítulo 6, na continuidade do Sermão da Montanha. Então, para termos uma clara compreensão desta conclusão, que se encontra aqui no versículo 48, é preciso rememorar, refrescar nossa mente, nossa memória, sobre os argumentos, sobre a exposição, sobre as verdades que o Senhor tem ensinado aos seus discípulos a respeito dos cidadãos do reino, a respeito dos filhos do Pai Celestial, até esta altura do Sermão da Montanha. Eu sei que os irmãos já têm ouvido estas coisas e talvez já estejam se tornando mestres nelas, mas nós temos também pessoas presentes em nossa igreja que talvez não acompanharam os outros sermões, e é importante para a compreensão plena da conclusão que eu faça um breve resumo de todo o capítulo 5. Então, o que o Senhor está nos ensinando neste Sermão da Montanha? Ele primeiramente nos ensina a respeito do caráter, quem são as pessoas que fazem parte do reino de Deus, do reino celestial. E Jesus as descreve no início desse sermão, a partir do versículo 3, até ali no versículo 12, como pessoas bem-aventuradas. Isso significa que são pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Bem-aventurado pode ser também traduzido como alguém abençoado, galardoado pela misericórdia, pelo amor, por todos os benefícios da graça salvadora de Deus. Benefícios que transformam o coração do homem, fazendo-o humilde, quebrantado, arrependido dos seus pecados, dependente do Senhor em mansidão, desejoso por crescer em justiça e em santidade, alguém que tem os relacionamentos transformados, pautados agora pela misericórdia, como pacificadores, pessoas sinceras, limpas de coração, e que por isto se assemelham aos profetas e aos santos de outrora do Antigo Testamento, porque eles são pessoas quebrantadas na presença de Deus. Este é o caráter do cidadão do reino, do Filho de Deus. Jesus então passa a dizer a respeito da missão destes cidadãos do reino, com 2 figuras, os 2 emblemas, o sal e a luz. Uma missão que tem um aspecto restritivo e também um aspecto positivo. Eles restringem o avanço do mal
tal como o sal impede o avanço da corrupção. E eles fazem avançar a glória, o conhecimento e o fulgor da presença de Deus, assim como a luz manifesta suas propriedades, dissipando as trevas. A missão deles é impedir o mal e fazer avançar o bem. Jesus conclui então essa primeira parte do sermão dizendo, no versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Os filhos do reino são quebrantados pela graça, mas também serão capacitados pela graça para produzirem boas obras que manifestam a glória de Deus, de maneira que os homens glorifiquem a Deus. Portanto, meus irmãos, as boas obras não nos conduzem à salvação. O que nos conduz à salvação é a bem-aventurança de Deus. Mas as boas obras são resultado esperado da obra da salvação em nós. Os bem-aventurados, eles brilharão com boas obras. Jesus passa a explicar, a partir do versículo 17 até o versículo 47, de que maneira os cristãos devem viver para produzir boas obras. E a maneira é muito simples, eles devem viver de acordo com o mesmo princípio que foi posto desde o Antigo Testamento, de acordo com a lei de Deus. Jesus não veio revogar o Antigo Testamento, a lei e os profetas, ele veio cumprir plenamente a lei e os profetas. Ele dá à lei e os profetas o seu devido valor, dizendo que os céus, a terra, todas as coisas passarão, mas as verdades do Antigo Testamento, a lei moral de Deus, os princípios expressos na lei de Deus, que revelam o próprio caráter de Deus, estas coisas são eternas, elas não passarão. E mais ainda, nos versículos 19 e 20, os cristãos, os cidadãos do reino, devem ter o desejo de cumprirem a lei de Deus, até nos seus menores mandamentos. Porque aqueles que assim o fizerem e ensinarem aos outros serão considerados grandes no reino celestial. Jesus então nos chama a um compromisso, que a nossa justiça, esta justiça que nós temos fome e sede dela, justiça que nos é imputada pela obra de Cristo em nosso favor, pelo sangue dele que foi derramado por nós, mas justiça também que é aplicada, infundida em nós, pela obra do Espírito Santo que nos santifica, que nos transforma. Essa justiça dos crentes, refletida em boas obras, deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. E aqui com 6 exemplos, que nós chamamos de antíteses, porque nestes exemplos Jesus contrapõe o seu ensino como o autor e o único real intérprete da lei ao ensino equivocado, à interpretação distorcida dos religiosos de seus dias, escribas e fariseus. Com estes 6 exemplos da lei, Jesus nos ensina de que maneira o crente, o cidadão do reino, o servo de Deus, deve praticar a lei, para que a sua vida manifeste a justiça de Deus, para que as suas boas obras manifestem o brilho da glória de Deus e possam trazer como resultado a glorificação do Pai nos lábios dos homens. Quais são estas 3 características da prática da lei que deve adornar a vida de justiça dos crentes? Em primeiro lugar, os crentes entendem que a lei é espiritual, e as 2 primeiras antíteses ensinam isto. Ao falar do homicídio e do adultério, Jesus nos mostra que nós devemos praticar a lei de todo o coração, e praticar em todos os seus aspectos, não apenas evitando aquele pecado que o mandamento condena como o pecado mais grave, ou aquele mais odioso em uma categoria, mas evitar o pecado em todas as suas manifestações, pensamentos, palavras, atos. Jesus ensina isso ao dizer que aquele que de alguma maneira ofende alguém, já está caminhando para o pecado do homicídio,
Porque o homicídio, ele se inicia com intenções de repulsa, de mágoa, com intenções malignas do coração. Portanto, os filhos de Deus cumprem o mandamento de maneira espiritual. Em segundo lugar, nas duas próximas antíteses sobre o adultério, ou melhor dizendo, sobre o divórcio e os juramentos, do versículo 31 a 37, o Senhor nos ensina que a lei de Deus deve ser praticada em plena santidade, em perfeição. A lei não nos comunica direitos, na verdade a lei nos comunica deveres para com aquele que nos criou, a fim de que sejamos santos como Ele é santo. Ele nos criou, o Senhor Deus, Ele nos redimiu e Ele nos chama a obedecê-lo de maneira perfeita, integral, radical. Se necessário for, é preciso abrir mão do nosso prazer, do nosso querer, para obedecermos ao Senhor. E é isso que Jesus ensina ao falar do divórcio e ao falar dos juramentos. E finalmente o Senhor, Ele desemboca naquela que é a essência da lei de Deus, expressa em duas antíteses, nos versículos 38 a 47. A essência da lei de Deus é o amor, mas não o amor piegas, sentimental, o amor que nós temos visto ser cantado no mundo, pelos poetas, pelos cantores, pelos apaixonados. Não é isso que é amor, biblicamente falando. Amor, na Bíblia, se revela em atitudes negativas e positivas. Negativas no sentido daquilo que o amor não faz, e positivas no sentido daquilo que o amor faz. Ao falar da vingança, Jesus mostra aquilo que o amor não faz, aquilo que o amor se priva, e o amor não se vinga. O amor não age de maneira carnal, o amor não busca a autossatisfação, a satisfação do eu. O amor, ele se baseia exatamente na renúncia do eu. E por fim, o Senhor nos mostra que a essência da lei é o amor que pratica o bem, inclusive para com aqueles que são nossos inimigos. Aquele que ama faz o bem. Aquele que ama, ele não age mal, ele não paga o mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem. Diante destas coisas, meus irmãos, eu não sei como você se sente, mas eu me sinto péssimo, porque, como nossa irmã Célia orou, nós somos imperfeitos. E nós percebemos que este elevado padrão está muito além das nossas capacidades, está muito além da nossa realidade, está muito além da nossa possibilidade de esforço humano. Nós não conseguimos viver assim. E a impressão que temos, e esta impressão se confirma na conclusão, que Jesus está exigindo de nós algo que é sobre-humano. O que Jesus está pedindo é que nós sejamos, em uma palavra, perfeitos. Aquele que pratica a lei de todo o coração, em todas as suas palavras, pensamentos e atos, que a pratica de maneira espiritual, é perfeito. Aquele que pratica a lei em santidade plena, observando todos os mandamentos de Deus em cada oportunidade e não se omitindo, e se necessário for, sofrendo dano, é perfeito. Aquele que ama de maneira desimpedida, não dando vazão ao seu eu, mas considerando o outro como superior a si mesmo, conforme nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e fazendo bem, até mesmo para com seus ofensores, é perfeito. Mas é isto que Deus requer de nós. Para nos relacionarmos com Deus perfeito, só será possível este relacionamento se formos perfeitos. R.C. Sproul conta que uma vez ele perguntou a um jovem que não era cristão: você gostaria de conhecer a Jesus, de ter Jesus como seu Salvador? Não, eu não preciso de Jesus. Então ele perguntou: você é perfeito? Não sou perfeito, eu sou pecador, eu tenho falhas. Então ele redarguiu aquele jovem: então você precisa de Jesus, porque se você não é perfeito,
você nunca poderá entrar na presença do Deus perfeito. Até mesmo os anjos perfeitos e santos, anjos cheios de glória e de fogo, cobrem o seu rosto diante de Deus, que é perfeito. Somente através da perfeição de Cristo, somente por meio da perfeição que o Espírito Santo produz em nós, é que podemos nos relacionar com Deus perfeito. Lembrem-se, meus irmãos, que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus justamente por eles não serem perfeitos. E nada que seja corrompido, defeituoso, enfim, imperfeito, entrará na presença dele. Deus não aceita gambiarras diante da sua presença. Deus não aceita imperfeições, pecado nenhum, nem a mínima mancha, Deus aceita diante da sua glória. E é exatamente isto que Jesus nos mostra que a lei de Deus exige. A interpretação farisaica distorceu de tal maneira a lei que ela se tornou uma lei dentro dos padrões humanos. E embora a lei trouxesse naquela interpretação distorcida exigências difíceis, eram exigências difíceis, mas possíveis. E Jesus agora a restaura ao seu verdadeiro patamar. Impossível para o homem, mas possível para Deus. E é por isto, voltando ao que eu estava dizendo, que quando eu leio estas coisas, eu me sinto incapaz, eu me sinto péssimo, eu me sinto totalmente sem ação, porque Deus exige perfeição, e Jesus nos mostra o que é ter uma vida perfeita como filho de Deus, um filho que glorifica o seu Pai. Mas antes de sermos tomados pelo desespero, o Senhor então traz esta conclusão das 6 antíteses. Portanto, sereis vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Portanto, sereis vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E aqui, como conclusão, nós temos uma grande promessa de Jesus aos cidadãos dos céus. E, meus irmãos, no que consiste essa promessa? Em primeiro lugar, Jesus nos apresenta aqui um indicativo e não um imperativo. Eu sei que alguns intérpretes, inclusive o tradutor da versão revista atualizada, é cabível isso gramaticalmente, às vezes traduzem verbos indicativos futuros como ordens. Desculpe a aula aí de gramática, eu só li, não domino essa área não, mas eu sei que é possível traduzir um indicativo futuro como uma ordem, mas não é o caso aqui. O verbo, ele é um indicativo futuro e, portanto, a sua tradução idiomática, isto é, literal da língua original é sereis e não sede. É óbvio que a lei, conforme nós podemos ver em Levítico, ela exigia a santidade. Deus dizia ao povo, de acordo com o que encontramos na lei, sede santos, porque eu sou santo. Também em Deuteronômio 18, no versículo 13, a lei exige perfeição. Ali em Deuteronômio 18, 13, Deus declara: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Não apenas a lei traz estas exigências. Quando Deus chamou Abraão para relacionar-se consigo, lá em Gênesis, no capítulo 17, no verso 1, Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. E Abraão foi perfeito? Nós sabemos que não. Abraão não foi perfeito. De tal maneira ele não foi perfeito, que quando Deus foi celebrar a aliança com ele e firmar o pacto com Abraão, Deus, ele fez naquela aliança passar entre os animais que foram cortados ao meio, como prova da perfeição do pacto, não a pessoa de Abraão, mas quem passa ali é o próprio Deus, como coluna de fogo, assumindo as imperfeições de Abraão sobre si. Mas a exigência era esta: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
E mais ainda, em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 61, quando Salomão consagra o templo ao Senhor, e ali diante de toda a nação de Israel, mais uma vez, o Senhor Deus exige, lá em 1 Reis 8, perfeição do seu povo. Diz lá o texto bíblico. 1 Reis 8, 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E a pergunta, ela volta: Israel foi perfeito em guardar o mandamento de Deus, em guardar os estatutos de Deus, em obedecer todas as leis de Deus? Não, meus irmãos. Adão foi imperfeito e por isso foi expulso da presença de Deus. Abraão foi imperfeito e por isso Deus teve que assumir sobre si a maldição da aliança, passando entre os animais como coluna de fogo. Israel foi imperfeito na prática da lei, tanto na aliança com Moisés, quanto na celebração da aliança, ou na renovação da aliança, nos dias de Davi e de Salomão, e por isso Deus enviou o seu Filho. A palavra de Deus nos declara que Jesus, em Hebreus 7, 28, foi perfeito, e ofereceu-se a si mesmo como um perfeito sacrifício por nós. Portanto, a perfeição que Deus tem, e esta perfeição que Ele exige para que qualquer uma de suas criaturas chegue em sua presença, esta perfeição foi assumida em Cristo Jesus, foi cumprida por Cristo Jesus, e ela nos é dada através de Cristo. Cristo é o Cordeiro perfeito, aquele sacrifício perfeito que o Antigo Testamento sinalizava e apontava. Ele derrama o perfeito sangue da reconciliação e ele completa a obra de Deus. E é por isso então que Jesus nos dá essa promessa: sereis. Meus irmãos, o apóstolo Paulo reflete muito bem sobre isto ao escrever sobre a perfeição em Colossenses no capítulo 3, quando ele fala da soberana vocação. Nós ainda não chegamos à perfeição, nem chegaremos a ela nesta vida. Por mais que busquemos comunhão com o Senhor, por mais que o Espírito de Deus nos aperfeiçoe e nos capacite a vivermos de acordo com os padrões da palavra de Deus, nós ainda teremos de maneira residual o pecado presente em nós. É por esta razão que o apóstolo Paulo clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado reside nos crentes. É por esta razão que o apóstolo João declara que aquele que diz que não tem pecado nenhum é mentiroso, e a luz de Deus não está nele. Porque caso a luz de Deus esteja em nós, a primeira coisa que ela haverá de nos revelar é nossa própria miséria e pecado interior. Mas Jesus, Ele é perfeito em nosso lugar, em nosso favor, e Ele promete nos aperfeiçoar. Sereis, vós sereis. Não se sintam desolados diante destas exigências. Não fiquem desanimados, tristes, totalmente entregues. Não, confiem em Deus. Vós sereis. Nós temos aqui um indicativo bíblico, e o indicativo bíblico nos fala daquilo que Deus fez em Cristo em nosso favor, daquilo que nós não temos capacidade de fazer, mas que Deus supriu em nosso favor. Sereis vós, vós sereis. Jesus não está falando de uma realidade que experimentaremos presentemente, mas de uma realidade certa que caberá a cada um dos crentes na glorificação, no futuro que nos está reservado na presença de Deus. Vós sereis. E o que seremos, meus irmãos? A palavra usada para perfeitos, teleios, vem de telos, algo que chega ao seu termo, que chega ao seu fim, que é completo, significa não apenas completo ou terminado, mas significa plenamente maduro. Vós sereis maduros, vós sereis
pessoas que terão uma santidade plena, uma santidade completa, perfeita, sem arestas, sem rebarbas, sem nenhum defeito. Vós sereis completos. O apóstolo Paulo nos declara esta verdade também em Filipenses, capítulo 1, verso 6, quando ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, Deus tem, através do Espírito Santo, nos levado à maturidade, nos feito crescer em santificação, aplicado a sua palavra em nós, transformando o nosso caráter, à medida em que nós renunciamos o nosso eu e permitimos que Cristo viva em nós e o caráter dele seja formado em nossa vida. É esta a perfeição que Deus está moldando em nós. Uma perfeição que é sim moral, mas acima de tudo é uma perfeição que é essencial, que é devida à transformação do nosso caráter, pela mortificação do velho homem, daquele homem que é segundo Adão, que segue as inclinações do pecado, da carne, que anda segundo o curso deste mundo, que vive temendo a morte, e por isso quer se agarrar a este mundo e aos seus prazeres, porque é isso tudo que ele tem, e um dia estas coisas serão lhe tiradas. Este velho homem vai sendo mortificado e enfraquecido, e ao mesmo tempo o novo homem, segundo a imagem de Cristo, vai sendo fortalecido e formado em nós. Deus vai nos ensinando a nos relacionar uns com os outros. Deus vai nos ensinando a amar como Ele e seu Filho ama. Deus vai nos ensinando a falar de maneira santa, mansa e tranquila. Deus vai purificando os nossos pensamentos e as nossas intenções. Ele vai controlando nossas reações. Ele vai transformando o nosso modo de olhar. Todo o nosso ser, a nossa essência, são aperfeiçoados em Cristo, porque pelo Espírito de Deus nós fomos unidos àquele que é perfeito, e como a cabeça é perfeita, todo o corpo será perfeito. Jesus então declara em uma comparação a maneira como este aperfeiçoamento se dá. Ele diz: como perfeito é o vosso Pai Celeste. E que tipo de perfeição Deus tem? Como Deus é perfeito? Podemos aqui nos indagar. Meus irmãos, ao falarmos da perfeição de Deus, a palavra do Senhor nos revela, em primeiro lugar, que a perfeição é um dos atributos incomunicáveis de Deus, isto é, um dos aspectos do ser de Deus que somente Ele tem e com o qual Ele não compartilha com as suas criaturas. Deus é perfeito em seu ser, Ele é completo em si mesmo, Ele é autossuficiente, Ele é eterno, Ele é imenso, Ele é perfeito e absoluto. Mas também a perfeição de Deus tem um aspecto moral e, portanto, compartilhado com as suas criaturas. É um atributo também comunicável em certa medida. A perfeição de Deus em seu aspecto moral diz respeito ao fato de Deus ser justo e perfeito em todos os seus caminhos, em todos os seus planos, em tudo o que Ele faz. Deus não faz nada de maneira pecaminosa, de maneira maliciosa, de maneira equivocada ou distorcida. Ele é santo e perfeito, Ele é justo e perfeito. E é nesse segundo sentido, em um sentido mais moral, relacionado à santidade e à justiça de Deus, que é a tônica do Sermão da Montanha, que Jesus compara a nossa perfeição à perfeição do Pai. Mas louvado seja Deus, pela maneira como Jesus refere-se ao Deus Pai, usando de fato esta nomenclatura que nos é revelada na Bíblia como um dos aspectos da doutrina da Santíssima Trindade, que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não nos diz aqui, portanto sereis vós perfeitos, como perfeito é Deus. E eu fico feliz por isso, porque primeiro é impossível sermos perfeitos como Deus é perfeito,
já que a perfeição na essência da divindade é algo que somente Deus tem. Ele é perfeito em si mesmo, autossuficiente, cheio de poder e de glória. Mas ao dizer que seremos perfeitos, como perfeito é o Pai, Jesus demonstra um aspecto relacional da perfeição, e um aspecto já garantido desta promessa, porque, meus irmãos, Ele é o nosso Pai, e só temos a Deus por Pai, se cremos em Jesus Cristo. Não há outra maneira de podermos nos referir ao Deus Criador, único e verdadeiro como Pai, a não ser por meio de Cristo. E é isso que a Bíblia nos revela, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Por Ele ser o nosso Pai, está garantido não apenas o final, a perfeição, mas o processo. O que Jesus haverá de mostrar em todo o capítulo 6 é como esse processo se dá. A ideia que está aqui nessa comparação, meus irmãos, é que na medida em que somos filhos de Deus e agora gozamos, privamos de um relacionamento íntimo com Ele, Deus, neste relacionamento, nos torna cada dia mais semelhantes a Ele mesmo. É como se um pai, convivendo com seus filhos, fosse pela convivência, transmitindo aos seus filhos o seu próprio caráter, a sua própria natureza. E é isto que Deus está fazendo conosco. Portanto, no capítulo 5, nós temos o padrão de justiça para os filhos de Deus. E no capítulo 6, Jesus descreverá como os filhos de Deus, em comunhão com o Pai, passam a usufruir deste padrão, passam a receber este padrão por meio de um relacionamento. Esta é a grande promessa que Deus tem para todos nós. Ele quer nos transformar, como diz o apóstolo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18, segundo a imagem do Senhor, de glória em glória. Ele quer fazer essa obra em nós. E Ele fará naqueles que são de fato seus filhos, naqueles que receberam o seu Espírito, que foram alcançados pela bem-aventurança dEle, que creem verdadeiramente em Cristo. Ele fará isto. E Ele fará isto porque nós já somos filhos. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, mesmo que você considere, meu irmão, as suas limitações e incapacidades, mesmo que a cada semana, se esforçando por buscar mais a Deus, você perceba a sua falta de força, você será perfeito, porque o seu Pai é perfeito. O seu Pai é perfeito e Ele te dará, Ele transmitirá a você, pelo Espírito dEle, que habita em cada um dos seus filhos, a glória que Ele tem, a perfeição que Ele tem. Mas, meus irmãos, como adquirir estas coisas? Porque, como nós já ouvimos no início, ao lermos as exigências da lei de Deus, segundo a interpretação de Cristo, desta lei espiritual, santa, desta lei que exige um amor integral, nos sentimos incompetentes para esse tipo de vida, insuficientes para padrões tão altos de moralidade. Como conseguir estas coisas? Agostinho, o grande teólogo da igreja antiga, ele soube explicar estas verdades bíblicas de uma maneira muito didática. E ele as chamava da lei do Evangelho, ou da lei da fé, ou da lei do Espírito. Ele diz, a lei no Antigo Testamento era uma letra que matava, porque a lei no Antigo Testamento, ela apontava para o pecado, mas não dava ao homem capacidade de praticar o que Deus exigia. Mas agora, quando o Espírito Santo de Deus age nos filhos de Deus, dando eles a graça e enchendo-os da graça do Senhor pela obra do Espírito Santo, nós temos a lei do Evangelho, a lei da boa nova, a lei da boa notícia. E qual é esta boa nova?
exatamente o que Jesus está nos prometendo aqui. Deus está dizendo: você será perfeito, porque eu, seu Pai, sou perfeito. Qual é nosso papel diante disso? Eu creio, Senhor. Eu creio na sua promessa. Eu oro, Senhor. Eu peço a sua promessa. A lei do Evangelho, meus irmãos, não aponta propriamente para exigências que nos mostram o pecado e a incapacidade natural do homem de viver segundo os padrões perfeitos de Deus. Mas Agostinho nos explica, conforme o ensino bíblico, que a lei do Evangelho aponta para as promessas de Deus e a necessidade que nós temos de crer nelas, porque aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, e se Deus disse que fará, não há nenhum empecilho para que Deus cumpra todas as suas promessas. O que cabe a nós então, meus irmãos, é pedir, e Jesus vai nos ensinar estas verdades ao final deste sermão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, peçam ao Pai todos os dons da sua graça, peçam ao Pai toda a manifestação da sua justiça, sejam sedentos por esta justiça, porque aqueles que têm fome e sede dela serão saciados, serão fartos. A lei do Evangelho, a lei do Espírito e da fé, exige de nós conhecer as promessas de Deus, dadas em sua lei, e pedir que Cristo, pelo seu Espírito, nos conceda cada uma delas, com fé, e Ele nos dará. Eu gostaria então de encerrar essa conclusão do capítulo 5 do Sermão da Montanha, fazendo breves aplicações. A primeira delas: se você ainda não tem Cristo, saiba, você não está preparado para chegar à presença de Deus, porque o Deus perfeito lançará fora da sua presença todo aquele que é imperfeito. Portanto, eu quero te desafiar e te convidar. Peça ao Senhor Jesus que te aperfeiçoe pelo seu sangue, que cobre o seu pecado. Peça ao Senhor Jesus que te dê o Espírito Santo, que aperfeiçoe o seu coração, para que no dia em que você se encontrar com Deus, você seja revestido da santidade e da perfeição daquele que se tornou maldição por nós, daquele que se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos diante de Deus apresentados como pessoas perfeitas. A outra aplicação que eu gostaria de fazer é a nós crentes, meus irmãos, ao ouvir estas palavras, somente um pensamento não pode vir à sua mente. Somente um sentimento não pode vir ao seu coração: a dúvida. Tudo isso que eu estou dizendo, saiba, você é incapaz, mas não duvide do poder de Deus. Deus pode, Deus transforma pessoas, Deus faz homens e mulheres pecadores, praticantes de coisas que são abomináveis até para os homens caídos, serem santos e santas para a sua glória. Deus transforma pessoas caídas em nova criatura, mas a única coisa que Deus nos dá como dom e exige como instrumento para recebermos esta graça transformadora é crer. Creia na promessa de Deus, creia que Deus pode fazer, porque em relação à sua dúvida, meus irmãos, esta dúvida te levará a andar próximo ao adversário, ao diabo. É ele que quer te fazer duvidar. E esta dúvida impedirá o agir e o mover do Espírito Santo de Deus no transformar a sua vida. Portanto, peça ao Senhor fé nas suas promessas e tome posse dessas promessas. Ainda para os crentes, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos desconsolados com a nossa própria vida. Quantas vezes, olhando para áreas da minha vida que eu tenho lutado, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, só não são mais anos porque ainda faltam eu vivê-los.
eu estou com 41. Mas a gente fica olhando quanto tempo eu tenho fraquezas nessa área, eu domino, Deus me dá graça e domino o pecado aqui, daqui a pouco eu escorrego de novo. Quantas vezes eu tenho escorregado nessa mesma área, tenho padecido problemas nessa mesma área, e nós nos encontramos muitas vezes desanimados. Meus irmãos, esta palavra nos encoraja, esta palavra nos anima, esta palavra nos fortalece, esta palavra é vida. Deus disse e Ele criou o mundo, e o mesmo Deus que criou o mundo pela sua palavra, Ele fala e produz vida e luz em nós. Vós sereis perfeitos. Aquele que começou a boa obra em nós, não deixará a obra sem ser terminada. Aquele que tem lapidado as pedras vivas para o seu santuário, Ele completará o santuário. Meus irmãos, você já entrou numa construção? É terrível, não é verdade? Poeira, bagunça, barulho, sujeira. E quando nós entramos em uma construção, a impressão que temos, não tem como isso aqui ficar bom. Não tem como isso aqui dar algo bom. Mas depois que os pedreiros terminam sua obra, que os pintores pintam e as pessoas limpam aquele ambiente, adornam, mobiliam, nós entramos, olha que maravilha, como está bonito. É isso que Deus está fazendo em sua igreja. Nós somos uma obra em construção, e enquanto o Espírito Santo constrói, a poeira, a sujeira, há coisas caindo para um lado, há cacos sendo jogados para o outro, há entulho sendo retirado, mas Ele completará a obra em nossa vida. Portanto, se console com estas palavras, busque ânimo nestas palavras, persevere por meio destas palavras. Não permita que o inimigo te faça desistir da caminhada, mas se aproprie destas palavras, porque se Deus te chamou em Cristo, se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você será perfeito, porque o seu Pai em Cristo Jesus é perfeito. Que Deus nos abençoe e que Ele produza esta obra em cada um de nós, na igreja dele, para a glória do seu nome. Amém.